Boa noite, meus amores do Você Mais Leve. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Sejam muito bem-vindos ao café, almoço e jantar do Você Mais Leve. Falando um pouquinho sobre o programa Você Mais Leve, o programa Você Mais Leve é para deixar você mais leve em todos os sentidos, não só no peso, mas uma vida mais leve. Hoje a gente já falou de vários temas, a gente já falou de um sono mais leve, nós já falamos se calorias ajuda a emagrecer, contar calorias ou não, se a gordura engorda, né? Então a gente já teve vários temas, né? A gente falou sobre sono. E hoje o tema é super interessante. Boa noite, Dri. Hoje o tema é super interessante. Muitas pessoas, muitas mulheres, eu tenho muito no consultório, né? Muitas mulheres e homens também, né? E a gente vai falar um pouquinho em relação aos homens também. Hoje o tema vai ser sobre fertilidade, né? O que interfere na fertilidade, tanto feminina como masculina, e como que você pode fazer para mudar isso, para poder se programe para uma gestação muito mais saudável, se programe para uma gestação bem mais tranquila e muito mais fertilidade para você ter uma fecundação saudável e tudo mais, certo, gente? Então, hoje a gente vai estar falando sobre isso, um assunto muito interessante, um assunto muito comum em consultório, né? E eu vou estar falando sobre isso com vocês, certo? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora, tá bom? Bom, gente, uma das coisas, né, que a gente vai estar falando é justamente o que é fertilidade, só para a gente entender, né? Que a gente vai estar falando sobre fertilidade, mas o que é a fertilidade? A fertilidade é você conseguir gerar, né, um filho no período de 12 meses sem uso de anticoncepcionais com a atividade sexual regular. Isso é a fertilidade. Quando ultrapassa esse período de 12 meses, é legal tá verificando, né? Tá procurando um profissional para ver o porquê. Se você está tendo uma atividade regular, se você tentou durante esses 12 meses, não está usando nenhum contraceptivo, nada disso, então é interessante estar procurando um profissional para poder estar averiguando o que está acontecendo, certo? Bom, a gente vai estar falando aqui sobre algumas causas, né, de infertilidade e como tentar resolver essas causas, né? Então, uma das causas é a idade avançada. Geralmente, principalmente nos dias de hoje, o que acontece com a maioria das mulheres? Elas começam a empurrar, né? Porque por causa da vida profissional, devido a vários problemas do dia a dia, quer se estabilizar socialmente, quer ter uma vida mais estável em relação financeira. E aí o que acontece? Vai deixando o filho para mais para frente. E isso pode interferir, porque a gente não tem a produção de óvulos da mesma forma que tem na fase mais nova. Então, conforme você vai envelhecendo, vai chegando perto dos 40, o que vai acontecendo? Seu ovário também vai produzindo menos óvulos, vai tendo uma diminuição da produção desses óvulos. Então, começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? E assim, o que alguns médicos que trabalham com fertilização falam, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu quero congelar porque eu quero só ter filho lá depois dos meus 45, 50 anos, tal, então eu quero congelar, com meus 40 e poucos anos, eu quero congelar meus óvulos, né? Porque agora eu quero aproveitar minha vida de casado e tudo mais. E alguns desses médicos, né, eles falam o seguinte, que às vezes, porque o congelamento, ele pode dar certo, tudo certinho, mas conforme você avança na idade, você também tem uma alteração hormonal. Então, às vezes, a fertilização também
pode ficar um pouquinho mais prejudicada com a idade, certo? Outra coisa, gente, que interfere na fertilidade é o tabagismo, certo? A nicotina, várias substâncias, né, que tem no cigarro, a nicotina, o alcatrão, né, monóxido de carbono, afetam o órgão reprodutor. Então, por afetar o órgão reprodutor, ele causa oxidação nos óvulos e diminui a qualidade e quantidade dos óvulos. Olha só que interessante. Então, você que fuma e está querendo engravidar, já para de fumar, porque isso pode interferir na sua gestação, pode interferir na qualidade do seu óvulo, tá? Que vai ser liberado. Então, é interessante você já parar de fumar, já começar a fazer uma desintoxicação nesse organismo aí, tá bom? Bom, um outro fator muito importante, isso tanto para homens como para mulheres, que interfere muito, é a obesidade. Por quê? A obesidade acaba levando a um desequilíbrio hormonal. Com esse desequilíbrio hormonal, pode levar à piora da qualidade dos óvulos da mulher, né? Causando também anovulação, tanto com SOP, que é a síndrome do ovário policístico, como sem SOP também. Isso pode acontecer também, tá? Por alteração hormonal, porque acaba tendo um descontrole, um desequilíbrio hormonal no organismo inteiro. E nos homens acontece a mesma coisa em relação aos espermatozoides, certo? Além disso, a obesidade pode promover a dilatação dos testículos, e isso também pode levar à infertilidade, tá, gente? Outra coisa que é muito, muito, muito importante é a diminuição das mitocôndrias. Muitos dizem fadiga mitocondrial, né? Lembra que a gente falou do sono em relação às mitocôndrias, tal, que a mitocôndria é uma organela, né, que fica dentro de todas as nossas células, que dão energia. Dri, o que é a anovulação? É uma diminuição na liberação do óvulo para ser fecundado, certo? Então, isso que acontece, tá bom? Bom, e o que acontece? O que é uma fadiga mitocondrial, uma diminuição das mitocôndrias? A mitocôndria no nosso organismo, gente, é uma organela, né? Eu já expliquei isso na nossa live de sono, né? O que acontece? Essa organela, ela é super importante, ela está em todas as células do nosso organismo. E o que acontece? Ela é necessária para a produção de ATP. O que é ATP? É o que vai fornecer energia. Ele que dá vida para a gente, ele que dá energia. Hoje, a mitocôndria está sendo muito falada em várias lives, tudo. Por quê? Porque ela é uma menina dos olhos da nossa vida, né? Sem ela, não tem praticamente vida. E o que acontece? Ela que dá energia. E nos nossos órgãos, né, sexuais, nos nossos óvulos, nos nossos espermatozoides, nos nossos não, né, dos homens, né, gente? Eu não tenho espermatozoide. Então, assim, nos espermatozoides, nos homens e nos óvulos das mulheres, isso acontece, ela também tem uma grande quantidade de mitocôndria. Então, se tem uma fadiga adrenal, se tem uma fadiga mitocondrial, se tem uma diminuição da produção dessas mitocôndrias, também vai faltar energia, tanto para o óvulo como para os espermatozoides. Por exemplo, no óvulo, né, ele ajuda a produção de esteróides, aumentando a produção de óvulos, né? E os hormônios também, gente. E no homem, o espermatozoide, ele é assim, né? Tem a cabeça, tem o pescoço e tem a cauda. Na cauda, no pescoço, é onde tem a maior quantidade de ATP, de mitocôndrias, né? Que vai produzir o ATP, que é essa energia para aquela cauda conseguir se movimentar, para conseguir ir naquele percurso até atingir o óvulo. Então, se tem uma quantidade menor de mitocôndrias, o que vai acontecer? Vai ter uma quantidade muito menor de energia para que esse espermatozoide consiga atingir o óvulo, certo? Boa noite, Fátima.
Então, o que acontece? Quando você falta mitocôndria, você vai faltar essa energia para o espermatozoide. Fugiu o nome aqui, tá? Para o movimento do espermatozoide. Então, não tem homens que têm a produção do espermatozoide, mas ele não consegue atingir o óvulo. Então, pode ser por fadiga mitocondrial, por falta de mitocôndrias, né? E como a gente sabe se a gente tem falta de mitocôndria ou não tem falta de mitocôndria? Como a mitocôndria é uma organela que promove energia, né? Ela que faz o ATP, que é adenosina trifosfato, que é a produção dessa energia nossa, né? Então, é muito fácil de você identificar se uma pessoa está com baixa quantidade de mitocôndria. Por quê? Geralmente ela fica muito cansada o dia todo, ela tem um esgotamento físico muito fácil, ela tem uma falta de energia total, uma sonolência durante o dia, ela cansa muito fácil, né? Então, isso pode ser uma fadiga mitocondrial, e isso pode levar à diminuição da fertilidade, né? Pode prejudicar a fertilidade. As mulheres, elas não produzem óvulos o resto da vida, né? Elas produzem muito mais na idade mais fértil e depois vai diminuindo. Quanto maior a quantidade de mitocôndria, maior a produção desses óvulos. Então, o que é interessante? Se uma pessoa está ficando mais próxima dos 40 anos, começa a diminuir também, porque com a idade também diminui a quantidade de mitocôndrias. E a gente tem que otimizar a produção dessas mitocôndrias, tanto para ajudar no espermatozoide a ter mais energia para se movimentar, para ir naquele percurso que ele tem que atingir aquele óvulo, como produzir mais óvulos, liberar mais óvulos para serem fecundados. Certo, gente? Então, o que acontece? O que diminui a produção dessas mitocôndrias que pode interferir muito na fertilidade, né? Consumo de açúcar, isso pode interferir nessa produção, ele vai acabando com as mitocôndrias. Consumo de alimentos, de fast foods, né? Alimentos processados, ultraprocessados. O tabaco, o próprio cigarro, ele acaba interferindo. Drogas, a falta de sono, lembra? Que a gente falou na live do sono, né? Sobre a importância da mitocôndria, né? No sono, que ele pega e ela ajuda a produzir essas mitocôndrias. Então, quando você tem falta de sono, você também interfere na produção de mitocôndrias, e isso pode interferir na fertilidade. Isso é muito interessante, gente, sabe por quê? Porque quando a pessoa é jovem, ela quer curtir as baladas, quer virar à noite, né? Quer alterar o sono todinho, né? Dorme à noite, depois de manhã dorme um pouquinho, já quer sair para curtir com os amigos e tudo mais, e não tem um sono reparador, não tem, então começa a diminuir a produção dessas mitocôndrias. E quando vai chegar o momento de ter filhos, aí começa a interferir nisso, né? Dri, tem como recuperar as mitocôndrias perdidas? Tem, eu vou explicar para vocês, tá? Então, gente, a falta de sono também prejudica, né, as mitocôndrias. Então, o que pode melhorar, como a Dri está perguntando, né? A ação das mitocôndrias, né? Uma das coisas interessantes, gente, que hoje está sendo muito discutido em vários programas de alimentação, né? É sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele pode ajudar a recuperar as mitocôndrias. Só que esse jejum intermitente, ele tem que ser feito de forma correta, tá, gente? Não pode ser feito de qualquer jeito. Tem gente que faz lá as 12, 14, 16 horas de jejum, mas depois pega e enfia a cabeça em carboidrato. Aí detonou tudo, aí não adianta nada. Tá, gente? Tem que ser de forma correta, de forma coerente. E tem que ser um jejum intermitente. O que é intermitente? Um dia sim, aí depois os outros dias normais, depois faz outro dia. Se você fizer todos os dias, aí não ajuda, tá? Não interfere. Vitaminas do complexo B, gente, também ajuda nas mitocôndrias. Você que já está começando a querer engravidar, é muito importante você
ter as vitaminas do complexo B em dia com vocês, tá? A vitamina C, onde que a gente encontra a vitamina C? A gente encontra em tudo quanto é frutas cítricas. Quanto mais azeda, mais rica em ácido ascórbico, que é a vitamina C, tá, gente? Então, quanto mais azedinho, então limão, acerola, laranja, todos esses são ricos em vitamina C. Vitamina E também é super importante. N-acetilcisteína, esse é um nutriente importantíssimo para recuperar a mitocôndria, para ajudar na detoxificação, ajuda na parte imunológica, que também é muito importante para a fertilidade, tá? A N-acetilcisteína, em forma de suplementação, gente, para quem não conhece a N-acetilcisteína, eu não gostaria de falar aqui um nome comercial, né? Porque o que interessa é a composição em si, mas sabe aquele pozinho laranjinha que geralmente você toma quando você está com o peito cheio, quando você está com gripe, né? Então, esse pozinho laranjinha, ele é chamado de N-acetilcisteína. Esse não é o nome comercial, não, tá, gente? E ele é muito importante na nossa detoxificação, na nossa regeneração também das mitocôndrias, tá bom? O ácido alfa-lipóico, ele é um anti-inflamatório e ele também ajuda a repor essas mitocôndrias perdidas, tá, gente? O selênio também é muito importante, a coenzima Q10 também é muito importante para ajudar na recuperação dessas mitocôndrias. Então, gente, tá querendo engravidar, começa a se preparar, hein? Então, olha só as coisas as dicas que eu tô dando aqui, tá? Bom, gente, outra coisa que é muito importante que prejudica a fertilidade são os disruptores endócrinos. Nossa, mas que nome esquisito, né? O que significa esses disruptores endócrinos? Eles são agentes, eles são substâncias químicas que promovem alterações no seu sistema endócrino. Eles alteram os hormônios, né? Então, quais são esses opa, agora eu embananei aqui. Disruptores endócrinos, né? Eles vão alterar toda a tua parte hormonal. Quais são esses disruptores endócrinos? São os pesticidas, né? São agrotóxicos, os plastificantes, então substâncias que têm plásticos, que a gente, às vezes, muitas pessoas acabam colocando, por exemplo, marmitinha dentro de um potinho de plástico e depois coloca no micro-ondas. Aquela substância que tem no plástico, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, ele passa todo para a comida. E isso também começa a causar uma disrupção endócrina. O que é isso? Alteração de hormônio, alteração de óvulo, alteração de testosterona, todos os seus hormônios ficam bagunçados. E isso pode interferir muito, gente, na sua fertilidade. Vocês não sabem o quanto. Isso deveria ser até proibido. Até sabe aqueles copinhos que geralmente você toma café, que ele é de isoporzinho também? Também ele tem substâncias químicas que passam para o café e aquilo lá, ele causa disrupção endócrina, ele causa alteração hormonal, certo? Então, tem, por exemplo, os organofosforados, altera a composição do sêmen, né? Piorando a espermatogênese. Então, ele diminui a produção de espermatozoide. Olha só, né? Tem os outros disruptores mais comuns, que são os pesticidas, os agrotóxicos, os DDT. Quem é bem mais antigo, lembra de um inseticida que tinha, né? Que tinha muita propaganda na televisão quando eu era criança, que era o Dedetrim, né? Isso a gente escutava muito. Esse é super, ele interfere muito, né, nos hormônios. Componentes, objetos plásticos como bisfenol, BPA, né, que é um componente que tem nesses produtos plásticos, né? Então, quando você pega esses produtos plásticos e usa muito para alimentação, tal, você acaba transferindo isso para o alimento e isso pode gerar prejudicar sua fertilidade, porque pode alterar toda a parte hormonal,
tá? Causa alteração no ciclo menstrual, pode alterar a síntese e a liberação dos hormônios sexuais. Se altera a síntese e a liberação dos hormônios sexuais, com certeza vai alterar na fertilidade, concorda? Certo? O fitalato, o que são os fitalatos? Também é um outro constituinte do plástico, né? Ele comporta-se como um disruptor endócrino, interferindo na biossíntese, no metabolismo de toda a parte hormonal, resultando num desvio das coisas normais desse hormônio, desvio das funções normais desse hormônio, né? E ele é hipertóxico para a reprodução, certo? Os fitalatos conseguem interferir na homeostase dos estrógenos e androgênios. Olha só, ele acaba interferindo toda a parte estrogênica, que consequentemente pode provocar efeitos adversos no desenvolvimento e na reprodução de homens e mulheres. Pode causar puberdade precoce, pode causar insuficiência ovariana. O que é uma insuficiência ovariana? Não consegue liberar óvulo para ser fecundado, tá? Pode causar endometriose, pode causar problemas relacionados até com a própria gravidez e até numa fertilização in vitro. Boa noite, Guilherme, seja muito bem-vindo. E pode, inclusive, gente, tem vários trabalhos mostrando que pode, inclusive, provocar alteração fetal. Ele altera a espermogênese, ele altera a produção, né, de espermatozoides. Outra substância suspeita que interfere no mecanismo da tireoide, e isso pode interferir também na liberação de óvulos, é as bifenilas policlorinadas. A gente tem até que ler, porque esses nomes enrolam a língua, tá? Ou BCP, compostos usados em transformadores. Esses também, eles acabam interferindo através da tireoide nos hormônios sexuais, tanto masculino como feminino, tá? Isso pode causar infertilidade. Boa noite, Zila Alves Ribeiro, seja muito bem-vinda. Por serem muito agressivos, né, ao sistema endócrino, ele pode causar anovulação também, que é a não liberação do óvulo para ser fecundado, tá? Causando a infertilidade. Além disso, gente, ele pode causar vários distúrbios no sistema reprodutor, podendo causar, inclusive, anomalias, né, nos órgãos reprodutores. Tem mostrado até anomalia nos órgãos reprodutores do bebê também, tá? Bom, os disruptores endócrinos, então, podem ser encontrados não só nisso, não só em plastificante, não só em agrotóxico, né, como a gente viu, que o agrotóxico é um veneno também. Gente, e também, esses dias eu estava vendo um estudo também sobre os agrotóxicos, no desenvolvimento, as pessoas que comem, né, alimentos com muito agrotóxico, com muito pesticida, tal, pode ter o risco de a criança ter problema de autismo. E assim, e foi muito interessante esse trabalho mostrando, né? Boa noite. Muitos desses trabalhos mostrando que começa a ter alteração no cérebro da criança, né? Então, esse aumento, né, de autismo de uns tempos para cá, né, de crianças autistas de uns tempos para cá, pode ter sido pela liberação pela Anvisa, né, de uma grande quantidade de agrotóxico nos alimentos, de 1992 para cá. Certo, gente? E isso pode ter interferido nisso, além de interferir muito na fertilidade também, os agrotóxicos também, alterando toda a parte reprodutora por alterar os hormônios, por alterar a liberação de óvulos e tudo mais, tá? Bom, gente, outro problema... e outra coisa, gente, eu esqueci de falar. Outra coisa que também serve de disruptor endócrino, por exemplo, esse desodorantezinho, né, anti-rolon, antitranspirante e tal, que tem alumínio. O alumínio também é um disruptor endócrino. O alumínio, ele interfere muito na tireoide. E a tireoide, quem tem problema de tireoide, também pode causar uma diminuição da ovulação, da liberação dos óvulos,
tá bom? Certo? Dificultando mais a fecundação e a reprodução em si. Uma outra coisa que a gente tem que pensar também, gente, é a parte imunológica. O nosso organismo ele tem que estar bem imunologicamente para poder produzir os hormônios de forma adequada para também gerar uma outra vida, certo? Então, a baixa imunidade ela está relacionada com diminuição de alguns nutrientes, né? Pode estar relacionada com uma disbiose intestinal que pode levar a descontrole de um monte de hormônios, certo? Um outro problema muito comum em consultório, eu mesma tenho várias pacientes com esse problema, tá? É muito comum. Não é normal, como a gente fala, né? Não é normal, é comum acontecer, mas é um sinal que as coisas não estão bem, certo? É a SOP, a famosa SOP. Quem não sabe o que é SOP, é a síndrome do ovário policístico. É o acúmulo de óvulos que tem no ovário que ele não consegue liberar por uma alteração todinha da parte hormonal. E isso acontece por quê? Né? Isso acontece por uma resistência insulínica, né? Uma doença inflamatória provocada pela resistência insulínica. Mas, Sandra, o que é essa resistência insulínica que você fala tanto dela? A resistência insulínica, quando a gente come alimentos mais processados, não só processados, mas o excesso também de carboidratos, por exemplo, isso dá picos de insulina. Esses picos de insulina faz com que haja um aumento de gordura visceral, que é a gordura no fígado, no coração, nos ovários também, né? E isso causa todo um processo inflamatório. E nesse processo inflamatório, acaba causando o ovário policístico. Ele não consegue liberar esses óvulos, né? Então, quando a pessoa quer engravidar e se tem ovário policístico, ela pode ter uma dificuldade aumentada em conseguir engravidar. E às vezes não consegue engravidar. Por quê? Porque o ovário não libera o óvulo de forma regular. Então, a fecundação vai ser muito mais complicada, certo? Uma das principais causas é justamente a alimentação, um processo inflamatório causado pela má alimentação. Tanto que antigamente, gente, quando começou a se falar em ovário policístico, o tratamento era feito com anticoncepcional. Hoje, as ginecologistas não tratam mais com anticoncepcional, elas tratam até com a metformina, que é o remédio geralmente para diabético, porque a resistência insulínica é o que vai levar ao desenvolvimento de diabetes, pressão alta, o aumento de colesterol, de triglicérides, certo? Então, hoje, se encaminha esses pacientes, por isso que eu falei que eu tenho muito desses pacientes no consultório, porque são encaminhadas para o consultório, porque o problema é alimentar, a inflamação, tirar uma alimentação inflamatória para uma alimentação anti-inflamatória com baixo teor de carboidrato. Geralmente, um tratamento top nesses casos é uma dieta mais cetogênica ou low carb, tá? E anti-inflamatória, certo? Porque o que vai acontecer na SOP, né? Com esse desequilíbrio hormonal, se você dá por exemplo, anticoncepcional, hoje já tem trabalhos mostrando isso, que se dá anticoncepcional tem um efeito rebote, porque a alteração na hora pega e diminui, depois começa a ter um descontrole dos hormônios, e isso é um efeito rebote que piorando mais ainda a resistência insulínica, através de alteração dos andrógenos também, entendeu? Então, hoje não se usa mais os anticoncepcionais para o tratamento de ovário policístico, porque já se viu que piora depois pelo efeito rebote, em vez de melhorar. Sendo que o problema é a alimentação errada. O problema é a grande quantidade de carboidrato, de alimentos processados e tudo mais, certo? De gorduras ruins, certo? Bom, outro tratamento, né, para o ovário policístico para a síndrome do ovário policístico, além de ser uma dieta cetogênica, pobre em carboidrato, certo?
anti-inflamatória. O myo-inositol é um suplemento que diminui os andrógenos, então ele ajuda também a controlar essa resistência insulínica. O NAC também ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, o NAC o que é o NAC? Lembra que eu falei daquele pozinho que a gente toma quando está gripado, porque ele ajuda a expectorar, né? Ele chama N-acetilcisteína. Este que é o NAC, certo? Esse é um dos tratamentos também, tá? Para ajudar a controlar esse processo inflamatório, essa resistência insulínica. Bom, outro problema, gente, é a endometriose, que também é muito comum em consultório, a gente vê mulheres com endometriose com dificuldade de engravidar. De 15 a 20% das mulheres que não conseguem engravidar, elas estão com endometriose, tá? O que é a endometriose? Bom, vamos explicar para ver se vocês entendem. Tem uma camadinha dentro do nosso útero, né? Como se fosse uma películazinha, né? Que fica dentro do útero. Essa películazinha, ela tá começando a formar tipo um bercinho, né, pro bebê. Então, ela tá formando aquela camadinha protetora para receber aquele óvulo que está sendo fecundado, né? Quando vem a menstruação, essa caminha, vamos dizer que é uma caminha, né, pro bebê. Essa caminha, ela se desmancha e sai junto com a menstruação. Essa películazinha, né, essa caminha, ela chama endométrio, certo? É ela que vai sair junto com a menstruação. Quando a pessoa não engravida, sai pela menstruação. Mas acontece o seguinte, em algumas mulheres, isso fica retido no organismo, causando um processo inflamatório. Pode ficar nos óvulos, né, causando uma adenomiose, pode causar, ter uma endometriose intestinal, por exemplo, né, que ela vai se acumulando no abdômen ali por dentro, né? E isso vai pegando e vai inflamando os órgãos, certo? E quando acontece no ovário, esse acúmulo, então, ele impede a liberação do óvulo também, certo? Causando a infertilidade por esse motivo. Pode causar dores abdominais terríveis, né? Elas reclamam muito disso, tá? Leva uma perda até da reserva de óvulos. Então, isso que acaba atrapalhando muito, né? E o tratamento é muito parecido com o da SOP, da síndrome do ovário policístico. Então, tem que ser uma dieta mais cetogênica ou low carb, tá? Tem que ser uma dieta anti-inflamatória, para diminuir o processo inflamatório. No caso de endometriose, principalmente se estiver atingindo um pouco do intestino, é muito comum a obstipação. Então, tem que melhorar a saúde desse intestino para melhorar tanto a imunidade dessa mulher, como melhorar a parte todinha funcional do intestino, as bactérias do bem, que vai trazer mais saúde, né? E melhorar o funcionamento intestinal também vai ajudar no controle das dores dessa mulher, certo? Bom, então, mais uma coisa, além de ser uma dieta cetogênica ou low carb, é muito importante o quê? Uma dieta pobre em carne vermelha, gente. De preferência sem carne vermelha, no caso da endometriose. Por quê? As pessoas com endometriose, as mulheres, né, que têm endometriose, elas têm muita dificuldade em fazer a detoxificação. Por isso que o intestino também é preso e a gente tem que regularizar. Por quê? Porque o intestino também é muito importante para fazer a desintoxicação do organismo, certo? Então, o que acontece? Essas mulheres, elas precisam evitar as carnes vermelhas justamente por isso, porque ela não consegue detoxificar e a carne vermelha é muito mais inflamatória. E é isso que a gente quer diminuir numa pessoa com endometriose, né? Diminuir esse processo inflamatório, melhorar a ação do ovário, é isso que a gente precisa fazer, certo? Bom, outra coisa, corrigir o mioma, né? O mioma é tipo de um tumor, né?
formado por desequilíbrio de hormônio de progesterona e estrógeno, certo? E isso pode dificultar, com certeza, a fertilidade, certo? Qual é o tratamento? Uma pessoa que tem mioma, ela precisa ser potencializada na vitamina D, certo? Ela precisa ter uma grande quantidade de vitamina D. Tem que estar acima de 40 essa vitamina D dela. Claro, num teto em torno de 60, mas tem que estar acima de 40 pelo menos, tá? Outro tratamento também. Boa noite, Andréa Cavada. Seja muito bem-vinda. Outro tratamento também é o NAC de novo. Olha, de novo, aquele pozinho laranjinha que a gente toma quando tá com o peito cheio, quando tá gripado e tal. Ele é anti-inflamatório, então ele tá aqui presente de novo no tratamento de mioma, tá? Mas o selênio, onde tem selênio? Na castanha do Pará, 2 castanhinhas do Pará por dia, todos os dias, tá? O que vai fazer a vitamina D? Ela vai ajudar a modular o hormônio progesterona, que é o desequilíbrio do hormônio progesterona e estrógeno que formaram o mioma. Então, é muito importante dar o anti-inflamatório, o N-acetilcisteína, justamente com a vitamina D e o selênio, para ajudar a modular toda essa progesterona. O NAC também com o selênio, gente, eles ajudam a otimizar os espermatozoides no homem, entendeu? Ajuda a otimizar a função do espermatozoide para ele atingir o óvulo. Bom, outra coisa que é muito importante a gente ver na fertilidade, né, que pode causar a infertilidade, é o desequilíbrio hormonal. Então, no homem, né, o desequilíbrio no número de espermatozoide, conforme o homem vai ficando mais velho, vai diminuindo a produção desses espermatozoides. E tem alguns nutrientes que são importantes na produção desses espermatozoides, como a vitamina D, por exemplo, tá? O selênio também é importante para ajudar tanto na velocidade e tal. Pouca mobilidade dos espermatozoides. Lembra que a gente falou que a mitocôndria que dá energia para os espermatozoides se movimentarem para conseguir atingir o óvulo. Então, se tem pouca mobilidade dos espermatozoides por causa de diminuição da taxa hormonal e tal, a gente tem que otimizar. A primeira coisa, a gente tem que otimizar essa mitocôndria, gente. A mitocôndria é essencial para toda a fertilidade. Então, essa mitocôndria tem que ser otimizada, certo? Ausência de produção de espermatozoides. Então, ajudar na produção de... Lembra que o cigarro interfere, lembra que os bifenóis, né, os plastificantes também alteram na produção dos espermatozoides. Então, gente, vamos tirando essas coisas. Quem está querendo engravidar aí, o casal que está querendo ter filho, então vai tirando essas coisas, tá? Doenças sexualmente transmissíveis, então já sabe que isso também pode interferir. E na mulher, o uso de anticoncepcional, o que faz o anticoncepcional, né? Ele impede que os óvulos amadureçam, certo? Além de ter aquele negócio, né? Se a pessoa teve uma síndrome do ovário policístico, ainda potencializar pelo aumento de andrógeno, né? Dá um tiro do pé, na realidade, se toma anticoncepcional e tendo ovário policístico, né? Então, o que acontece? Além de tudo isso, né, o uso de anticoncepcional, o que ele faz? Ele acaba evitando que o óvulo amadureça, certo? Então, você que toma anticoncepcional por muito tempo, aí pode demorar um pouco mais para eles voltarem ao normal e amadurecerem. E às vezes podem ter um pouquinho mais de dificuldade depois de muito tempo tomando anticoncepcional direto, porque pode acontecer essa demora, né, dessa volta do amadurecimento desse óvulo, tá? O DEA, não sei se vocês já ouviram falar no DEA, né? O DEA é dehidroepiandrosterona. É um hormônio, né, que é DHEA, que ele é muito falado agora em relação à energia, ele é considerado o hormônio da juventude. Ou em que época da nossa vida que esse hormônio está muito alto no nosso organismo? Na época
a partir dos 10 anos, quando você está entrando na puberdade, aumenta muito esse hormônio. Tem o pico dele, né? Por quê? Porque é nessa fase que os nossos hormônios estão no pico, porque aí é onde a gente vai estar desenvolvendo os órgãos sexuais e tal. E aí isso acaba aumentando a produção de óvulos, certo? Nos homens também, nos meninos também, começa a acontecer uma grande produção desse DEA, que dá energia, que é da juventude e tudo mais. E que ele produz bastante hormônios, né? Então, quando se quer melhorar a fertilidade, tem que sempre estar vendo como que está esse hormônio DEA. Se ele está muito baixo, só não é indicado esses hormônios para quem já teve algum tumor de mama, algum problema de próstata tal. Mas caso contrário, é importante estar vendo como que está esses hormônios e conversar com o profissional que está te acompanhando se tem a necessidade de dar um aumento desse hormônio, porque aí você vai produzir mais óvulos, você vai melhorar essa parte de produção de espermatozoides, dos hormônios masculinos e femininos, tá, gente? Recordando um pouquinho em relação a hormônios da tireoide, né? A alteração do hormônio, o TSH na tireoide, né? Ele tem que estar no máximo estourando para poder ter uma produção de óvulo adequada, tal, porque o hormônio da tireoide ele ajuda, ele altera a liberação do óvulo, certo? Então, para você ter uma quantidade de liberação de óvulo adequada, você tem que estar no máximo com o TSH de 2,5. Acima disso, começa já a prejudicar muito, né, a liberação desse óvulo, tá, gente? Então, é muito importante o hormônio da tireoide. Quem está querendo engravidar, ver como está a sua tireoide, ver como está esse hormônio DHEA, né, o DEA, ver como que está... E começa a ver essa resistência insulínica, obesidade, emagreça de forma adequada, né, com uma dieta mais pobre em carboidrato, anti-inflamatória, tá? Porque você tem que estar com esses hormônios todos bem para ter realmente um aumento dessa fertilidade, um aumento da reprodução mesmo, tá? Bom, a testosterona, né? A diminuição do níveis diminui a fertilização bastante. Se recomenda aumentar o DEA para aumentar a testosterona também, tá, gente? Bom, outra coisa. Para modular o hormônio da progesterona e do estrógeno, a gente precisa da vitamina D e da vitamina C. Lembrando que o que acontece na maioria das pessoas que também está prejudicando essa fertilidade, né? Essa modulação de hormônio, progesterona, estrógeno. A maioria das pessoas estão trabalhando assim, que nem eu tô aqui agora, né? Dentro de um escritório, agora eu tô em casa, mas dentro de um escritório o tempo todo, que nem eu, trabalho o dia inteirinho dentro de um quadradinho, né? Dentro do consultório. E a maioria das pessoas estão trabalhando em home office e tal, e não tem a luz solar. A luz solar é muito importante para a vitamina D. Então, é muito importante você tomar o solzinho, sair do solzinho da manhã, tomar pelo menos uns 20 minutinhos de sol para otimizar sua vitamina D. Isso vai ajudar você a regularizar, modular bem a progesterona e estrógeno, tá, gente? Incluindo a vitamina C. E vê sempre como que tá seus níveis de vitamina D. Tá otimizado? Não tá otimizado? Vocês viram que também, em relação à Covid, né? O que aconteceu com a vitamina D? Quem tinha vitamina D baixa tinha o maior risco de morrer com a Covid-19, porque o processo inflamatório era muito maior. Então, olha só a importância dessa vitamina D. Mas a gente não pode esquecer que a vitamina D, ela sempre tem que estar acompanhada com a vitamina K2, tá, gente? A vitamina C também é muito importante. O mil-inositol, gente, além de ajudar tanto na SOP, né? Mas é muito interessante também a gente ver que o mil-inositol, ele é importante junto com a melatonina, né? O que foi observado? Que o mil-inositol junto com a melatonina, que é aquele hormônio que eu falei na live lá do sono, né? Que ele
os dois juntos, o mioinositol com a melatonina, eles otimizam a produção de óvulos, né? Então, olha que interessante, né? E a liberação desses óvulos também. Então, isso é muito interessante na hora de você se preparar para a fertilidade. Então, ó, se você não está tomando, né, esse hormônio melatonina e tal, tem que ver também se está sendo em excesso ou não. E a melatonina, lembra que assiste lá a live que está gravada sobre o sono. Aí eu explico direitinho sobre a melatonina, né? O que é a importância da melatonina. E não só para o sono, como para a fertilidade também, tá? Bom, gente, eu vou com. Tem uma paciente minha que foi muito interessante, essa paciente. Olha só como uma coisa está ligada com a outra, por isso que eu não vou ser mais leve. A gente tem uma equipe para tratar você como um todo, não você isoladamente. A produção de hormônio, tudo está envolvido uma coisa com a outra. Vocês viram, né? Que não é só o hormônio em si. Não adianta só se suplementar a progesterona se está com falta de vitamina D, se não tem mioinositol, se não tem outras coisas, certo? Então a gente tem que estar se não está com o DEA adequado, né? Então a gente tem que ver você como um todo. E eu tenho uma paciente que, olha que interessante. Essa paciente, ela veio encaminhada para mim, por quê? Porque ela tinha um problema gástrico. Ela estava com uma gastrite para fazer uma dietinha para gastrite. É para isso que ela veio encaminhada. Dietinha para gastrite. Olha, mas foi isso. E aí, o que aconteceu? Investigando a vidinha dela, eu percebi também que ela também tinha ovário policístico, né? Então, além de dar uma alimentação, eu não gosto de falar dieta, porque é uma reeducação alimentar, né? Uma mudança de vida, uma mudança de mente, tá? Além de fazer, regularizar todo o aparelho digestivo dela, o pH, né? A flora intestinal, a microbiota, colocar as bactérias do bem dentro do intestino, além de a gente melhorar tudo isso, porque ela não conseguia nem comer mais, porque ela passava muito mal, né? Aí depois que a gente regularizou tudo isso, tal, ela também, os cistos no ovário desapareceram, certo? Com toda essa alimentação, com baixo teor de carboidrato, anti-inflamatória, ajudando a regularizar tudo isso. E aí, quando eu peguei... e um detalhe. O colesterol dela estava aumentado, o triglicérides dela estava aumentado, ela já estava pré-diabética, já estava tudo alterado. Olha como que interfere em toda a parte hormonal. Olha a resistência insulínica que eu falei para vocês, né? Então, estava com tudo isso alterado. Triglicérides lá nas alturas, tal. Depois de um tempo, né, aí a gente pediu os exames e fomos verificar os exames. Triglicérides normal, colesterol normal, não era mais pré-diabética, não estava mais com ovário policístico. Eu falei assim, nossa, você está de parabéns. Não tinha mais aquele desconforto gastrointestinal, né? Eu falei, nossa, você tá joia, graças a Deus, tá tudo bem, tal. Ela falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, pode perguntar. Ela falou assim, essa alimentação que você fez para mim, essa mudança de hábito tal, interfere também em nódulo na mama? Eu falei, claro, né? Por ser anti-inflamatória. E por ser anti-inflamatória, você começa a regularizar tudo isso. Você começa a regularizar hormônios tal, e diminui também os nódulos da mama. Mas por que você está me perguntando isso? Ela falou assim, não, porque isso é uma coisa que eu esqueci de falar para você. Eu faço acompanhamento com ginecologista de 3 em 3 meses, porque eu sou muito novinha, ela tem 24 anos, tá, gente? Eu sou muito novinha, então a minha ginecologista, e eu formo nódulos muito rápido, um atrás do outro, né? E aí minha ginecologista, não, eu quero te ver sempre, quero fazer ultrassom sempre, para a gente controlar, porque você forma muitos nódulos, né? Você é uma máquina de formar nódulos. Então, a gente tem que ver isso, porque isso é muito perigoso. Então, a gente tem que fazer ultrassom sempre com você. E aí, ela estava me contando que da última vez que ela tinha feito ultrassom, que tinha desaparecido os nódulos da mama. E aí, a ginecologista dela pegou e falou assim,
você está tomando alguma coisa diferente, né? Ela pegou e falou assim, não, a única coisa que eu estou tomando eu regularizei as minhas vitaminas e tal, e eu fiz uma alimentação assim, assim, assado, e falou que tinha feito. Ela falou, não, porque sumiu todos os seus nódulos. Olha só, gente, a importância da alimentação em todo o seu processo, e a importância de fazer uma faxina orgânica, de fazer uma liberação, uma modulação de todo o seu organismo. E através da alimentação a gente consegue fazer muito isso, né? Então, dependendo do que você coloca para dentro, é o que você vai fazer sofrer reações químicas que vai fazer teu corpo funcionar como ele tem que funcionar ou não, né? Ou dar problemas ou não. Certo, gente? Bom, outra coisa, gente. Então, qual que é o jeito certo da gente fazer, então? Diante de tudo isso que a gente viu, né? Qual é o jeito certo? O jeito certo é a gente, primeiro, ter uma alimentação bem equilibrada, rica em antioxidantes. As frutas vermelhas, gente, elas são muito importantes, tá? Nesse controle, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer, que é muito importante, ter uma alimentação anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória? Com os berries, com frutas vermelhas, né? Ricas em vitamina C, frutas cítricas, elas são muito importantes numa dieta anti-inflamatória. Não ingerir fast foods, alimento industrializado, olha os pacotinhos, olha esses plastiquinhos, o que eles fazem com a gente, né? Todos esses alimentos industrializados, gente, eles são cheios desses disruptores endócrinos que a gente falou. Então, tenta eliminar tudo isso para você ficar grávida mais fácil, você conseguir ter esse desejo, né, de ser mãe, né? Então, já vá mudando todas essas coisas, né? Ingere pelo menos 5 porções de vegetais, né? Principalmente vegetais verdes escuros, é muito importante por causa do ácido fólico, que ele é muito importante também. Evite panelas de alumínio. Se você puder ter uma panela ou de vidro ou de cerâmica, é melhor, tá? E aquela cerâmica, gente, que não tem brilho, tá? Porque aquele brilho também tem substâncias disruptoras endócrinas também, tá? Faça uma reeducação alimentar com alimentos mais anti-inflamatórios e não alergênicos, né? Tenta tirar os alimentos alergênicos. Tenta comer mais orgânico. Se você não tem como comprar um alimento orgânico, então faz o seguinte: fruta, porque a maior parte dos pesticidas, né, dos agrotóxicos estão na camada de fora da fruta, né? Pode penetrar um pouco? Pode, mas está na parte de fora. Então, se você não tem como comprar um alimento orgânico, lava com solução de vinagre, solução salina, com bicarbonato ou com água ozonizada, se você tiver, permanganato de potássio, certo? Você pode fazer a lavagem com esses alimentos, principalmente se você tiver problema na tireoide, não faça desinfecção das frutas, de verduras, com o cloro, com o hipoclorito. Por quê? Porque isso pode interferir também como um disruptor endócrino, tá, gente? Porque ele vai interferir na parte do iodo, e isso vai fazer com que possa prejudicar o funcionamento da sua tireoide, tá bom? E aí, se você não comer orgânico, tira a casca. Pelo menos você está diminuindo bastante essa quantidade de agrotóxico desses alimentos, tá bom? Usar a melatonina, otimize sua melatonina, né? Ou peça para o profissional prescrever a melatonina se for necessário. Você sabe também se você está com a melatonina baixa, dependendo de como é seu sono à noite, como é seu dia, se seu dia é bom, se seu dia é produtivo ou não. Então, observa essas coisas, tá? Diminua na carne vermelha, de preferência, tenha 2 ou 3 dias por semana com uma dieta vegetariana, para fazer essa detoxificação, para ajudar no seu ovário, tá? Retira o leite e o glúten, que são altamente inflamatórios. E os berries, as frutas cítricas, são muito importantes, tá?
Faça aquele jejum intermitente de vez em quando, veja as vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, e a N-acetilcisteína. Toma bastante água, tenha uma hidratação adequada, cuidado com o tipo de maquiagem, vê se não tem BPA, vê se não tem todos esses disruptores endócrinos que também podem interferir na sua fertilidade, gente, porque às vezes a gente acaba nem se tocando, né? É uma coisa tão automática para as mulheres, né? Se maquiar, tudo, mas observa, porque pode ter esses disruptores endócrinos também que pode interferir na sua fertilidade. Então, muito cuidado com as maquiagens, com desodorantes e tudo mais, tá? E, gente, o jeito errado de você fazer é justamente isso. Você continuar fazendo o que você está fazendo, plantar as mesmas sementes, querendo plantar feijão, querendo colher milho. Então, se você quer colher uma facilidade na sua fertilização, se você quer colher uma vida mais saudável, tanto para o seu bebê, como para você na sua gestação, uma gestação mais saudável, você já tem que começar já, pelo menos quem está querendo já ficar grávida, fica pelo menos uns 2 anos tendo uma alimentação bem adequada, emagreça, diminui esse síndrome do ovário policístico, diminui essa resistência insulínica, tire esses alimentos, né, que são contaminados por disruptores endócrinos, né, e tenha uma vida muito mais saudável e vamos estar tratando você como todo, certo? É isso que a gente quer, que você tenha uma vida plena em todos os sentidos, um sono mais leve, um peso mais leve, uma vida mais leve e um ato reprodutivo mais leve, né? Um bebê sem tantas complicações, porque assim, por exemplo, até a SOP mesmo, né? Que é a síndrome do ovário policístico, além de alterar toda essa parte hormonal, tudo, né? Ela pode interferir durante a sua gestação no desenvolvimento de algumas doenças, como diabetes gestacional, hipertensão específica da gravidez, tudo isso pode alterar com essa inflamação pela resistência insulínica. Isso pode te ajudar a te prejudicar durante a gestação, ter uma gestação mais complicada, certo? Uma diabetes gestacional. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Abuse também de alimentos ricos em zinco, tem a sementinha de girassol, que é rica em zinco, rica em magnésio, os cereais integrais em vitamina B6, e o ômega 3, que peixe, come peixe pelo menos umas 3 vezes por dia, também, por semana, não por dia, por semana, tá? Ricos em ômega 3, porque o ômega 3 também é anti-inflamatório. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Espero que vocês tenham aproveitado essa live. Que Deus abençoe, ó. Vocês moram no meu coração. Deus abençoe vocês, viu? Fiquem com Deus.